Olá, seja bem-vindo de volta. Na aula de hoje a gente vai continuar nossos estudos sobre as ferramentas de banco de dados, tá? Então vamos lá para nossa tabela. Então na aula passada a gente viu exatamente esse mesmo exemplo com a função DSOM. E como que eu faço com a função DSOM? DSOM, seleciono a tabela que eu quero, né? Inclusive com o cabeçalho. Ó, vou clicar aqui, vou selecionar toda a minha tabela. Vírgula, preciso dizer qual é o campo que eu quero que ele some, então qual é o número da coluna, é a coluna número 9, que é a minha sales aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora eu quero dizer quais são os critérios, onde estão os meus critérios? Meus critérios estão aqui, ó. Olha lá. Então aqui ele está fazendo a soma aqui, ó, com o critério dos dias 11, por exemplo, tá? Se eu deletar aqui, ó, ele já vai pegar o meu conteúdo todo. Vamos pegar aqui, ó, Dairy, por exemplo. Vamos colocar Dairy aqui, olha lá. Então eu tive uma soma total de vendas de Dairy de 380 mil euros. Tá? Na aula de hoje a gente vai ver essas duas funções aqui, ó, TheCount e a TheCount A. Tá? O que a TheCount faz, ó? TheCount, ó, ela conta os valores dentro dos campos de uma coluna, usando condições específicas. Conta números, tá? Então, quantos números tem? Então, vamos lá, o TheCount, ela vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, eu posso copiar aqui, ó, esta fórmula aqui, ó. Vou copiar exatamente esta fórmula, eu vou colar aqui dentro da TheCount, ó, TheCount. Por quê? O que ela vai fazer? Ela vai contar aqui, ó, quantos números tem na minha tabela, na minha coluna 9, com os critérios estabelecidos aqui. Então, quantos números tem dentro da minha coluna 9 que obedece à categoria Dairy? Olha lá. Então, eu tenho 1.148 vendas de Dairy. Vamos ver? É isso mesmo? Dairy. Ó, vou selecionar aqui Sales. Olha a minha contagem aqui, ó. 1.148. Bateu. Agora eu não quero Dairy, eu quero o Dairy da marca Tesco. Olha lá, 351. Vamos ver? Minha marca Tesco. E aí eu mando contar aqui, ó, 351. Bateu. Então a função TheCount, ela vai contar quantos valores possuem na sua tabela de acordo com os critérios que você estabeleceu aqui. A TheCount A, ela vai fazer a mesma coisa, só que em vez de contar números, ela vai contar também textos. Ou seja, eu posso contar, por exemplo, em vez de contar aqui valores na coluna 9, eu posso contar aqui, ó, vamos contar a categoria aqui, ó, por exemplo, tá? Ó, coluna 9, 10, 11, 12, 13. Então, ó, vou copiar aqui a nossa coluna, a nossa tabela, a nossa fórmula. Vou colocar aqui um A no final. E vou colocar aqui, ó, a coluna 13. Coluna 13. Olha lá. Deu exatamente o mesmo valor. Tá? Porque agora eu tô contando valores e não números, tá? Quantas células não vazias existem na minha coluna número 13 aqui, ó. Então, se eu deletar, olha só o que aconteceu agora, ó. Por que tá dando números diferentes? Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho o filtro de Tesco, tá? Então vamos filtrar Tesco aqui, ó. Se eu mandar contar aqui, ó, quantos valores eu tenho na coluna 9 para Sales, olha lá. Eu tenho 2.375. Se eu vier agora aqui, ó, na coluna Tesco e contar, ó, eu tenho 2.430. Vamos ver qual é a diferença. Olha aqui, ó, a diferença. Você tá vendo que aqui, ó, eu tenho valores em branco, ó. Tá, é por isso. Por isso que aqui eu tenho valores diferentes no resultado da minha fórmula. Porque a TheCount, ela vai contar quantos valores tem aqui. Se tem célula em branco, eu não tenho valores. Então, ela não vai contar essas duas células aqui, por exemplo. Devem ter bem mais células vazias aqui nesse intervalo. Já aqui, a TheCount A, eu estou contando a quantidade de vezes que o Tesco, que é o texto Tesco, apareceu na minha coluna 13 aqui.
por isso essa diferença entre valores aqui. Então eu tenho aqui, ó, vamos dividir, vamos fazer um menos o outro. Eu tenho 55 células em branco na minha sales. Vamos ver se é verdade? Vamos fazer um filtro aqui, ó, blank. Vamos contar aqui, ó. Vamos contar aqui que é mais fácil. Olha lá, tenho 55 itens que estão em branco na minha sales aqui, ó. Por isso essa diferença. Tá certo? Então essa é a aula de hoje. A gente mostrou aí como funciona a Decount e a Decount E. Espero que tenha ficado claro aí para você. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Fui!